Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui na aula de fechamento, do curso, né? E para fazer esse fechamento, eu resolvi falar um pouquinho de estresse, de alimentação, de vida moderna, de todas aquelas coisas que nós temos enfrentado ultimamente, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso tudo hoje e fazer esse fechamento de forma assim bem integrada. Então, para falar um pouquinho de emoção e de imunidade, a gente sabe que as emoções elas estão envolvidas na iniciação e progressão de várias doenças. Por exemplo, no câncer, né, na progressão do câncer, na resposta ao tratamento, HIV, doenças cardiovasculares e vários transtornos autoimunes. Só que a gente sabe muito mais sobre esses afetos negativos do que sobre os afetos positivos na proteção da saúde. Então já foram relatadas várias coisas, inclusive a diminuição de anticorpos e aumento de doenças de modo geral. A gente sabe que o próprio relato de diminuição do estado de saúde, as queixas, elas diminuem não só o nível de felicidade, mas mudam também a saúde. E que aquele autorrelato de reclamação também está relacionado com baixos níveis de felicidade e baixos níveis de saúde. E a gente sabe que existe uma associação positiva entre saúde e felicidade individual e também coletiva. Então, pessoas, por exemplo, que convivem com outras que sofrem de depressão ou que têm problemas emocionais de modo geral, elas diminuem a qualidade de vida da família. A família, de modo geral, ela fica com uma qualidade de vida mais comprometida. Então, a gente diz que a felicidade ela pode ser contagiosa. E o relato, né, de depressão, solidão, resiliência ou otimismo também pode ser propagado nos ambientes. Até mesmo existe difusão entre hábitos, por exemplo, tabagismo e até doenças como obesidade. O conviver com o tabagista aumenta o risco de tabagismo também, tá? Obesidade também. Então, hoje a ciência já diz que nós podemos deixar marcas de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que fazemos no nosso genoma. Na verdade, não bem no nosso genoma, mas no nosso epigenoma. E a gente pode transmitir essas marcas para as futuras gerações. Então, é tão interessante porque foi feito um experimento com um bichinho chamado Daphnia, na verdade um microcrustáceo, que quando ele é criado num ambiente sem predadores, ele não expressa espinhos. E quando ele está na presença de predadores, aparecem espinhos nele, né? Só que, interessantemente, esses ovos desses animais com espinhos, quando são cultivados num aquário de animais sem predadores, né? Sem a presença de predadores, eles já nascem com espinhos. Então é como se a mãe Daphnia tivesse contado para os seus ovos que aquele ambiente era perigoso e que ele deveria nascer com espinhos. Mas como que essa marca ela pode ser transmitida para as futuras gerações sem assim que possa haver um relato? Então hoje a gente sabe que essas marcas são transmitidas através de uma coisa chamada epigenética, ou seja, o nosso genoma ele adquire algumas marcas, o nosso DNA adquire algumas marcas e essas marcas podem ser passadas para as próximas gerações. Então, só para a gente ter uma ideia dessa história toda de genoma, né, o nosso DNA aqui, dupla hélice, está empacotado e está lá dentro do núcleo da célula, né? E ele tem regiões dele que entram em contato com os chamados fatores de transcrição. Lembra dos fatores de transcrição? Vitamina D é fator de transcrição, vitamina A é fator de transcrição, os hormônios esteroides são fatores de transcrição. Então, tudo isso entra em contato com o nosso genoma.
E eles são reconhecidos em lugares específicos, por exemplo, aqui em vermelhinho o fator de transcrição reconhecendo as letrinhas do DNA. Então, como é que essa história acontece? Quando o nosso genoma ele está metilado, né, que são esses radicais químicos que se aderem a esses CGs aqui, o fator de transcrição ele não consegue reconhecer a região que ele precisa reconhecer para ativar na produção, por exemplo, de uma proteína, tá? Então fica assim, quando o DNA está metilado, não tem a formação de proteínas. Quando o DNA está livre, tem a formação dessas proteínas. Mas por que a gente tem que saber tudo isso? Porque dessa forma é que o DNA é regulado. Então essas marcas que são transmitidas são justamente essas daqui, ó. As marcas de metilação que são transmitidas de uma geração a outra para que a gente possa se adaptar ao ambiente, tá? Então, olha, por exemplo, o receptor do cortisol, que recebe o cortisol lá no cérebro, que é o hormônio do estresse, ele tem várias regiões que já são descritas e enumeradas, que são os pontos possíveis de serem metilados. Então, imagina quanta região está sujeita à metilação, né? Que é a adição desses radicais aqui que eu tô dizendo para vocês, tá? Então, aqui, olha, tem várias regiões sujeitas à metilação. E cada região dessa, quando metilada, pode ser uma marca de uma doença. Por exemplo, aqui, arteriosclerose, síndrome da fadiga crônica, depressão, estados depressivos, né, e depressão mesmo, a gente tem marcas em pontos muito específicos. É interessante porque dependendo da injúria sofrida, por exemplo, se você tem abandono, você pode manifestar depressão de uma marca numa determinada posição específica lá do genoma, tá? Então, olha como isso é refinado. Então, até mesmo a contaminação, por exemplo, ambiental, contaminação com metais, ou de uma água poluída, contaminada com metais, ou mesmo o hábito do uso do tabaco, ela pode interferir na atividade, por exemplo, de proteínas. Por exemplo, essa proteína aqui, dentro dela, tem um átomo de ferro. Quando a pessoa é tabagista, por exemplo, ela se contamina com níquel, tá? Então, o ferro é substituído pelo níquel e inativa a enzima. Aí essa enzima para de funcionar. Então, quantas coisas podem interferir na saúde da gente, né? Então, essas questões de que o ambiente poderia influenciar nos nossos estados e no risco de depressão e doenças como esquizofrenia, ela veio pela primeira vez sendo falada a partir da Segunda Guerra Mundial, quando houve na Holanda o grande inverno, né? O inverno da fome, durante a Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres que estavam grávidas se alimentavam de maneira muito, muito precária. E aí houve o nascimento de várias crianças com uma taxa muito alta de esquizofrenia. Então, os dados dos estudos dos holandeses, eles mostraram que a fome pré-natal precoce estava ligada a alterações e efeitos epigenéticos no cérebro. E aí a gente também pode incluir a questão da vitamina D, porque nesse inverno da fome as pessoas não tomavam sol, elas ficavam enfiadas, né, na verdade, dentro de porões, lugares escondidos, né, e passaram assim grandes períodos dessa forma, com alimentação precária e tudo mais. Hoje, na vida moderna, a gente também tem exposição, por exemplo, ao plástico. E o plástico, ele pode conter uma molécula chamada bisfenol, que é essa molécula aqui desenhada aqui em cima, tá? E essa molécula, ela é um interferente endócrino, ou seja, ela se liga no receptor de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, hoje nós sabemos que esses plásticos, eles podem induzir ao silenciamento dos genes, de muitos genes relacionados à obesidade,
e alteração também no comportamento social. Por isso que a gente não deve guardar as coisas e congelar as coisas em recipientes plásticos, principalmente se eles forem aquecidos, tá? E ainda, outra coisa que pode modular o nosso genoma é o cuidado materno, é a forma com que a mãe cuida dos filhotes. Isso foi visto em rato e a gente pode fazer uma correlação direta com a questão da espécie humana também. Então, o que se viu é que os ratinhos que eram lambidos ao nascimento, eles produziam ratos com comportamento social normal. Por quê? Porque eles tinham o receptor do cortisol lá no cérebro, que recebe o hormônio do estresse, funcionando normalmente. Já a rata, que abandonava os filhotes, produzia filhos agressivos, com comportamento social anormal. Aí foi-se olhar que lá no cérebro o receptor do hormônio do estresse não estava funcionando, tá? Então, hoje nós sabemos que o tabagismo materno pode estar relacionado com déficit cognitivo, né, que é a capacidade mais baixa de aprender, baixo peso ao nascimento, aumento do peso em adultos, diabetes, hipertensão, transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH, e agressividade. O uso do álcool da gestação pode estar associado a defeito na regulação desse eixo que regula o estresse, depressão e ansiedade. E o uso de corticoides na gestação também é proibidérrimo, né? Ele pode estar associado a gordura no fígado e síndrome metabólica. Então, esse desenvolvimento psicossocial normal, cerebral normal de uma criança depende muito da interação positiva entre a mãe e o bebê. Então, a interação a mãe-bebê, ela é realizada assim através de uma série de sinais, de comportamentos, de cheiros, né? De vocalização e resposta, isso tudo. A criança vocaliza, a mãe responde, a mãe acolhe, a mãe pega no colo, né? Isso leva ao desenvolvimento psicossocial normal. Quando isso deixa de acontecer, a gente pode ter alterações no desenvolvimento cerebral e psicossocial. E isso pode passar através até de gerações. A gente tem artigos na literatura dizendo que pessoas que passaram pelo estresse de guerra, até a terceira geração é afetada. Imagina isso, como é sério. Então, por que se diz isso? Porque 80% das células do cérebro se desenvolve até os 2 anos de idade. Se o bebê for maltratado, negligenciado, isso pode afetar o seu desenvolvimento, o seu comportamento, a sua saúde e até outras gerações. Então, imagine o efeito que é a fome na infância, né? Como não pode ser formado um cérebro normal, né? O efeito que é o abandono, a negligência, né? Tudo isso, né? Isso pode impactar toda a vida da pessoa. Então, nós somos fruto daquilo que nós recebemos, tanto da parte alimentar, quanto na parte afetiva. Se nós somos desejados, queridos, bem tratados, né? Se a nossa mãe tomou álcool, se ela tomou medicamento vencido, se ela fumou, se ela fez a reposição do ácido fólico ou não. Tudo interfere no nosso desenvolvimento. Então, esse eixo que eu já falei dele, né, o eixo psiconeuroendócrino, ele está envolvido em várias vias. Então, o que é esse eixo que eu estou falando várias vezes? É o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, que produz um hormônio chamado cortisol. É a maior via neuroendócrina que controla o estresse, tá? E também regula outros processos, como processos do sistema imune, aprendizagem, que é a cognição, o sistema metabólico, né? Se a gente vai engordar mais ou menos. E essas alterações podem levar ao adoecimento. Então, como é que funciona isso? Então, quando a pessoa tem estresse, esse estresse ele ativa aqui no hipotálamo uma via que é hipotálamo, pituitária, adrenal, para a produção de um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol, ele volta lá para o hipotálamo e é recebido pelo receptor do cortisol, também conhecido como receptor do glicocorticoide, tá?
Quando a gente tem um sistema que não funciona esse receptor no cérebro, a pessoa com a produção alta de cortisol ativa um sistema inflamatório no corpo. E essa inflamação crônica ela vai levar ao aparecimento de câncer, doenças autoimunes e obesidade. Tá? Então, esses estímulos físicos e psíquicos, junto com a inflamação, vão fazer essa via funcionar. Hipotálamo, pituitária, adrenal. E essa via, ela pode levar a obesidade, câncer e doenças autoimunes quando ela não é bem controlada. Tá? Mas quando ela é recebida pelo receptor do cortisol, faz baixar o cortisol e isso tudo fica controlado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós vivemos um modelo do estresse, tá? Então, o estresse, ele ativa o eixo, que é esse sistema que eu acabei de falar, e também o sistema nervoso simpático. Então, além do cortisol, são produzidas outras substâncias, como adrenalina e noradrenalina. Tudo isso vai fazer com que exista mais risco de arteriosclerose, diabetes, efeitos comportamentais, efeitos imunes, aumento da pressão arterial, aumento da coagulação sanguínea, que é um modelo de doença. Tá? O modelo de doença é o modelo que nós vivemos. Acordamos estressados, vamos dormir estressados. Então, nós vivemos um modelo que é o modelo do adoecimento. Então, só para falar um pouquinho desse receptor do cortisol, que recebe o hormônio do estresse, ele, quando está funcionando normalmente, ele diminui todo o processo inflamatório. Então, isso é super importante, porque nós quando estamos menos inflamados, nós temos menos risco de doenças autoimunes e de câncer, tá? Então, como é importante ter esse sistema funcionando direitinho, tá? Porque eu falei para vocês que esses receptores, eles são fatores de transcrição que agem no DNA, fazendo com que proteínas sejam produzidas. E aí, onde que entra a vitamina D nessa história? A vitamina D também se liga no seu receptor, que também está ligado aqui ao cortisol com o seu receptor, como mediadores que atuam lá no DNA para inibir, né, na verdade induzir inibidores da inflamação. A vitamina D aqui ela entra como um fator inibitório da inflamação. Então é super importante a gente ter níveis normais de vitamina D e controlar o estresse, né? Porque quando o nosso receptor cerebral do estresse não funciona, nós ficamos mais inflamados e corremos muito mais risco de ter doenças. E aí, existem vários programas no mundo que já mostraram a efetividade de tratamentos e terapias para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Então, lá em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, tem um grupo que está usando um tipo de meditação chamado Mindfulness, que está muito conhecido hoje. É um programa, eles fizeram um programa inteiro que implantou no hospital a escuta acolhedora, que é a atenção ao ouvir, a promoção da consciência do momento presente, onde a pessoa ela passa a promover cada ato, um significado para cada momento da vida dela, né? Então ela não está nem no passado nem no futuro, ela está no momento presente. A aceitação da condição atual sem julgamento, evitando as culpas, que a culpa aumenta o estresse, e prática de meditação e exercícios respiratórios. Então eles têm um programa que é um programa de autoconhecimento, da pessoa conhecer quem ela é. E isso foi implantado principalmente para pacientes que estavam no final da vida. E teve um resultado assim extraordinário. Aqui no Brasil, desde 2006, o Ministério da Saúde ele regulamentou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é a PNPIC de 2006, que implantou no SUS várias práticas, né, como medicina tradicional chinesa, homeopatia, plantas medicinais e medicina antroposófica.
Agora, em março de 2017, ainda foram regulamentadas outras práticas, além dessas que eu falei, que entra a acupuntura e tal, até a dança circular, a prática do reiki, várias práticas entraram, respiração, yoga, tá? Que elas vieram justamente para baixar os custos, né? E diminuir o uso de medicamentos de uso crônico, principalmente os antidepressivos, remédios, né, para dormir, para acordar, esses muitos que a gente já conhece, né? Porque todas essas práticas acabam promovendo um pouquinho mais o autoconhecimento. Então é isso, pessoal. Trouxe aqui um panorama geral para vocês entenderem um pouquinho mais de como é importante a qualidade de vida, a gente viver bem, a gente ter felicidade na nossa vida, tá? A gente promover o autoconhecimento, ter alimentação saudável, fazer boas escolhas, que é isso que o nosso curso falou até hoje, né? As boas escolhas daquilo que nós estamos fazendo para a nossa vida ser melhor, tá? Então, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!